Glória a Deus. Josué capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim o texto: Isto, pois, é o que os filhos de Israel fizeram ou tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis, já hoje sou da idade de 85 anos. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aí? Aleluia. Irmãos, este texto, creio eu, que é conhecido de uma boa parte da igreja, um texto que nos fala sobre a herança prometida a Calebe. Um texto que nos fala sobre um momento na vida de Calebe, um israelita, um homem que aprendeu no convívio com o povo de Israel a temer ao Senhor e a confiar no Senhor. Nessa noite eu quero trazer uma palavra sobre este texto, uma palavra que nos leve a refletir acerca da herança que Calebe alcançou. Calebe, ele alcançou e conquistou a promessa dada a ele por Moisés, mas ele conseguiu e alcançou essa promessa por causa da fé. E a fé é um elemento muito importante na nossa vida. A fé é algo que, quando nós olhamos para as Escrituras, é algo que pode ser acrescentado na vida de todo aquele que ouve a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E eu quero entender nesta noite que uma das coisas que Deus, Ele espera de nós é que nós venhamos crescer em fé nesta noite. Que a palavra dele possa trazer um crescimento de fé à nossa vida, para que nós também, assim como Calebe, ele alcançou a sua promessa,
possamos alcançar as promessas de Deus para nós também. Mas nesta noite eu não quero trazer uma mensagem que fale de uma prosperidade, de promessas que permeiam a vida material, mas eu quero falar dentro do contexto de uma promessa que foi material para a vida de Caleb, numa perspectiva espiritual para nós. A Bíblia vai nos falar que Josué, ele foi o principal responsável pela partilha das terras que os filhos de Israel receberam como herança. A promessa de Deus, desde quando o Senhor tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, e desde quando o Senhor chamara Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus, ele ali faz uma promessa a Abraão. E essa promessa dizia que Deus levaria a nação, a família de Abraão, a toda a descendência dele, a uma herança. Deus levaria ele a uma terra que manaria leite e mel. Certo é que agora em vida Josué e Caleb, Abraão já é morto, mas a promessa Deus está cumprindo para que eles pudessem glorificar ao Senhor, exaltar o nome dele e reconhecer a fidelidade do Senhor. A Bíblia vai nos falar que no tempo agora em que Josué lidera o povo de Israel, ele é um dos principais homens que está fazendo cumprir a vontade de Deus na partilha da terra, terra essa que foi conquistada. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, ele havia determinado que as terras fossem distribuídas por sorte. E a Bíblia vai nos falar que Caleb, entretanto, ele antecipou-se. E antes que fosse feita a divisão das terras, colocou-se diante de Josué com ousadia, diz a palavra do Senhor. Se você tiver a oportunidade de ler aqui o livro de Josué, alguns capítulos, você vai perceber que ele se antecipa, e então ele com ousadia, a fim de pleitear um direito que jamais lhe poderia ser negado, porque desde quando Deus falara com Moisés, quando Moisés liderava a nação de Israel, quando Deus então orientou Moisés que ele escolhesse um homem de cada tribo, das 12 tribos, 12 homens, e estes homens fossem espiar a terra, que essa terra, a terra de Canaã. A Bíblia vai nos falar, e é um texto que a igreja, creio que tem um conhecimento, quando os espias, os 12 voltam, nem todos têm a mesma perspectiva. 10 dos 12 tinham a perspectiva de que, mesmo olhando para a terra e vendo que ela era uma terra boa, que manaria leite e mel, uma terra próspera, uma terra de provisão, uma terra que não traria nenhuma escassez, o povo sempre seria alimentado. Porém, o povo que estava dominando aquelas terras era um povo muito forte. Ali haviam gigantes, e o povo que estava ali, quando aqueles 10 espias dos 12 olharam e analisaram a situação, eles vieram com uma narrativa de que a terra era boa, realmente manava leite e mel, mas os inimigos que estavam lá eram muito poderosos. Porém, Josué e Caleb se oporam à narrativa dos 10, eles mesmos sendo minoria, eles se oporam à maioria e levantaram a voz com intento a ponto de relembrar ao povo e aqueles espias que quem havia prometido não foi homem, mas foi o próprio Senhor Deus que prometera aquela promessa, e que ainda que as nações e o povo que estava naquela terra fosse forte, se eles acreditassem na palavra do Senhor, certamente eles entrariam naquela terra, eles venceriam aquelas nações, eles dominariam e teriam posse da sua promessa. Aleluia! O texto vai nos falar desta ousadia de Caleb. O texto vai nos dizer que ele chega ao ponto de, diante de Moisés, mandar todo mundo se calar, para ele pronunciar a sua posição diante do povo e diante de Moisés. Nós vemos, irmãos, que chegado esse tempo, houve uma promessa para Caleb.
que ele teria uma parte da terra, e a promessa foi que o lugar que ele espiou, que ele colocou a planta dos seus pés, Deus estaria dando a ele como herança da sua fidelidade. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que então Caleb, ele demonstrou algumas qualidades na sua vida. E eu quero ressaltar algumas qualidades da vida deste homem, para que nós possamos então assim avaliar a nossa vida e refletir sobre os nossos atos e buscar da misericórdia de Deus nesta noite, para que Deus venha nos fortalecer e venha nos ajudar, porque nós louvamos ao Senhor nesta noite, declarando para Ele que nós não temos outro em quem confiar a não ser no Senhor, não temos outro a quem recorrer a não ser o Senhor. Eu creio que muitos dentro da nação de Israel naqueles dias não tinham mais a quem recorrer, a não ser o Deus Todo-Poderoso, que tirou com mão forte aquela nação do meio do Egito, para agora caminhar perante o deserto e chegar na terra prometida e receber a sua herança. Na nossa vida cristã não é diferente, irmãos. Verdade é que nós como igreja temos promessa, amém? Temos promessa? Temos muitas promessas. Temos promessas que são relacionadas a este tempo em que estamos neste mundo. E temos promessas que são relacionadas à vida vindoura, após a morte ou arrebatamento da igreja. E nós temos promessas, mas assim como também Caleb teve a promessa, mesmo tendo recebido sem ter ainda conquistado a terra, ele não deixou de crer na palavra do Senhor e continuou crendo na promessa de Deus. E a Bíblia vai nos falar que Caleb, ele era um homem leal. É uma característica da vida de Caleb. E características importantes para conquistar uma promessa é a lealdade. Nós precisamos muito da ajuda de Deus, para que Deus possa trabalhar em nossa vida, em alguns aspectos na nossa personalidade e de uma forma mais profunda no nosso caráter, para que nós possamos compreender a importância, segundo uma ótica bíblica, daquilo que Deus ele pode proporcionar para a nossa vida por causa da nossa lealdade, da nossa fidelidade ao Senhor. E Caleb, ele se demonstrou um homem que era leal, enquanto 10 homens daqueles 12 que se levantaram ali e falaram contra, dizendo à nação que não tivesse esperança, Josué e Caleb, de uma forma leal, eles se colocaram diante daqueles 10 espias e diante da nação, como eu disse, e eles colocaram a sua posição quanto à palavra de Deus. É importante, irmãos, que nesses dias nós também possamos buscar sermos leais ao Senhor, buscarmos ser fiéis a Deus. A palavra de Deus bem nos adverte que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. É certo, irmãos, que Caleb ele tinha algumas qualidades, e Caleb sempre foi fiel. Ele foi fiel, nós vemos nas suas atitudes, ele foi fiel aos seus líderes, como Moisés e Josué. Se você ler a história, se você ler Êxodo, se você ler Números, se você ler Levítico, Deuteronômio, se você chegar em Josué, você vai ver a narrativa, principalmente no Êxodo e em Josué, que enquanto Josué e Caleb na liderança de Moisés e Caleb agora na liderança de Josué, ele se mostrou o mesmo, fiel à liderança, pois aquela liderança fora levantada pelo Senhor, e ele demonstrou uma fidelidade. Caleb, durante o seu ministério, ele exerceu várias funções, sendo, como eu disse no início, ele foi um dos espias, ele foi soldado, ele foi pastor, e em tudo ele demonstrou uma fidelidade. Irmãos, é certo que na nossa vida cristã, se nós nos esforçarmos a cada dia para buscarmos ser fiéis ao Senhor, certamente nós teremos benefícios para a nossa vida. Eu não falo isso como um incentivo de negociar algo com Deus, mas é certo que a nossa fidelidade com uma atitude que vem do coração nos proporcionará alegria a Deus, e isso nos conduzirá a grandes promessas do Senhor. Aleluia. E quando eu olho para Caleb, eu vejo um homem que sempre soube o momento certo, por exemplo, de falar e de também calar-se.
Era uma característica na vida dele. Isso contribuía para a sua fidelidade. Dá-se a entender que ele sabia o momento de falar e o momento de se calar. Ele não era um homem que falava demais. Não era alguém que tinha uma postura mais difícil de se lidar. Mas ele tinha os momentos em que ele se posicionava e ele falava, mas ele também se calava. E quando a Bíblia vai nos falar sobre a vida de Caleb, quando ele teve a oportunidade de se pronunciar diante do seu povo, também dos seus líderes, ele o fez de modo a agradar a Deus e não a maioria. Veja que interessante, ele se posicionou sendo minoria, mas não preocupado em agradar a maioria, mas em louvar e agradar a Deus. Nos nossos dias, nós vemos situações às vezes que nos rodeiam, que nos cercam, que parece que as pessoas querem sempre estar ao favor da maioria. Mas nós como igreja, muitas vezes, e é possível que sejamos a minoria, mas tenhamos que nos posicionar para que Deus seja glorificado. A Bíblia vai nos falar sobre Caleb também, irmãos, como alguém que não estava preocupado com a popularidade, mas ele agia como Deus ordenava. Caminhava por fé e não por vista. Algo importante para nós olharmos para nós e podermos aprender com ele também. Ele não se preocupava em ser popular, mas ele preocupava-se em agradar ao Senhor. Hoje pela manhã eu estava assistindo alguns vídeos de louvor e eu não me lembro o nome do autor, alguns devem até conhecer, mas é o autor daquele louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E ele conta ali rapidamente, eu creio que alguns dos irmãos já ouviram, ele conta um testemunho nesse vídeo que ele canta esse louvor, e ele fala que alguém encontrou ele no aeroporto e perguntou para ele: olha, você tem escrito algumas músicas que têm feito muito sucesso, você não acha ruim das pessoas fazerem sucesso e você não aparecer? E chega um determinado momento ali do vídeo, antes de cantar, que ele vai dizer: olha, Deus não me chamou para ser popular e aparecer. Deus me chamou para que Ele seja glorificado e que Ele apareça. Então Caleb também tinha como característica da sua vida isso. E dá-se a entender nas Escrituras, no Novo Testamento também, porque certa feita alguns judeus chegaram para João Batista, depois que ele encontrou Jesus próximo do Jordão e batizou Jesus, e aqueles que seguiam João Batista seguiram a Jesus também, e João Batista ficou sem aqueles que o seguiam, seus discípulos, e os judeus interrogaram ele, disseram assim: olha, o que aconteceu? Cadê aqueles que te seguem, aqueles que te seguiam? Onde eles estão, João Batista? Aquele homem que veio lá de Nazaré, agora ele pegou e arrebatou todo mundo e levou junto com ele, e você ficou sozinho? E a resposta dele é um texto bem conhecido de muitos cristãos. Ele disse para aqueles homens: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sei qual contexto você está vivendo da sua vida agora, meu irmão, minha irmã. Pode ser que você esteja se vendo como menor ou esquecido, mas o mais importante é que Ele apareça, que Ele seja louvado, que Ele seja engrandecido, Deus, Cristo Jesus, através da sua vida. Ainda que você não apareça, importa que Ele seja glorificado. Ainda que as situações sejam adversas para você, mas importa é que Ele seja louvado. Aleluia. Caleb demonstrou algumas características como essa da lealdade, e também demonstrou a sua fé, tanto ele como Josué também. O texto vai nos falar, irmãos, por exemplo, que 10 dos 12 espias, como eu havia dito, que foram enviados à terra prometida, apresentaram um relatório negativo. E é interessante observar isso, porque muitas vezes nem todo mundo que se declara ser do mesmo povo e serve o mesmo Deus está muitas vezes alinhado com a vontade de Deus.
E aí nós temos que tomar o cuidado de atentar para a vontade de Deus e não para a vontade da maioria. A maioria pode escolher aquilo que é melhor para a maioria, mas pode ser que Deus está olhando e escolhendo um caminho adverso, que a maioria não vai gostar, mas ainda por misericórdia Ele vai ajudar a todos. Foi assim no deserto. O deserto não seria um lugar propício ao povo. Era um lugar onde não havia comida, onde não havia água, onde certamente eles morreriam, mas foi justamente o lugar que Deus escolheu para realizar grandes milagres e mostrar que Ele é poderoso para cuidar do seu povo. Nós vamos ver na narrativa negativa daqueles 10 espias que causaram grande rebelião entre os israelitas. Nós vemos no texto, e quando nós lemos, nós vemos que dos 10, que foi a maioria entre os 12, influenciou uma boa parte da nação, a ponto deles pensarem em retornar e ir de novo para o Egito. Sabe, irmãos, às vezes servindo a Deus pode parecer que as coisas estão ruins, mas é melhor estar ruim com Deus do que ficar ruim sem Deus. Eu aprendi algo na minha vida, num certo momento, quando Deus falara que nos levaria para um vale ou deserto. Às vezes pode ter a diferença dentro do contexto só da sequidão do deserto, ou o vale que não tem nada, que é um lugar difícil, de dificuldades. Mas a diferença de passar pelo deserto e atravessar o vale, a diferença está quando Deus está conosco e quando nós nos esquecemos de ficar com Deus. Porque quando Deus nos leva, Ele cuida de nós. Quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, Deus cuidou do seu povo, aleluia. E eu vim trazer esta palavra nesta noite num contexto de fé. Nós ouvimos que o nosso país está em crise, que há dificuldade econômica, que há dificuldade de retomar o crescimento do país, mas o nosso Deus continua no controle da nossa economia, da nossa saúde, da nossa provisão, do nosso sustento, aleluia. Ele é aquele que continua no controle de todas as coisas da nossa vida. Ele é o Deus que, ainda que pareça que é deserto, vai haver carne para comer, ainda que pareça que não vai ter água para beber, Ele é aquele que vai prover água da rocha, mas nós beberemos água, nós comeremos e passaremos, porque Deus está conosco. Você consegue visualizar isso em sua vida? Com todas as situações que você possa observar. Se de repente a sua condição nesta noite é tranquila, meu irmão, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, glória a Deus, que seja assim também, principalmente na vida espiritual. Que Deus esteja te suprindo, acrescentando fé, te socorrendo, te ajudando e te sustentando. Porque Caleb, ainda que ele não havia recebido a promessa, ele tinha uma certeza, que Deus era fiel para cumprir. E é interessante que a palavra de Deus vai nos mostrar que aqueles homens se esqueceram do quanto Deus é poderoso e de como Ele poderia fielmente derrotar os cananeus. Os 10 espias não conseguiram observar na ótica da grandeza de Deus. Vamos observar nesta noite na ótica da grandeza de Deus. A Bíblia vai nos falar: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está. O Senhor Jesus está neste lugar, aleluia. Vamos olhar na ótica de Deus. A Bíblia vai nos falar que, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. A Bíblia vai nos falar que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, aleluia. Aquilo que quando olhamos não há saída, Ele já tem a saída. A Bíblia vai nos falar que Deus tem caminho no meio da tormenta. Se a tormenta é impossível de ser atravessada, Deus tem o caminho para atravessar a tormenta. Ou seja, há muitos motivos para adorarmos a Deus, para crermos na sua promessa e na sua fidelidade.
Eu não sei, meu irmão, qual o contexto de Deus para esta noite, para a sua vida, sobre a expectativa da fé, seja por uma promessa, seja por aquilo que Deus falou e testificou em sua vida. Agora eu quero ter uma certeza, que em Caleb ele tinha uma certeza no seu coração, que aquilo que ele ouvira de Deus, ele acreditava que Deus ia cumprir. E às vezes parece que como igreja, a palavra está ali, ela é poderosa, nós cremos que a palavra tem poder, mas quanto à minha vida, Deus, eu não sei se isso pode acontecer. Mas irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que o busque, creia que Ele é galardoador, Ele é abençoador daquele que o busca. E se nós viemos aqui nesta noite ofertar o nosso culto e buscar ao Senhor, podemos crer nas suas palavras, na sua palavra, na sua promessa, assim como Caleb ouviu, assim como ele viu, assim como nós temos ouvido, como nós temos visto. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem curado no meio da igreja, Deus tem salvado na igreja, Deus ele tem batizado com o Espírito Santo, ele batiza ainda, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, o Senhor ainda dá dons para a igreja, aleluia. É promessa que nós precisamos alimentar e crer e buscar e confiar que Deus está pronto a entregar a sua igreja também, aleluia. Porque, irmão, sabe, às vezes parece que Deus vai fazer um sobrenatural, que vai nascer uma pessoa com um chamado sobrenatural, que vai vir com um chamado do ventre da sua mãe, que vai fazer a diferença no meio da nação. Irmão, quem vai fazer a diferença na nação é a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que tem o Espírito Santo de Deus para dirigir ela, para atuar na vida dela, para que Deus seja glorificado. Quem é a igreja? Somos nós. Quem Deus vai usar? Somos nós. E eu estava lendo esse texto e me perguntando: Deus, qual o propósito de Caleb? E o Senhor ministrou ao meu coração: é que a minha promessa está de pé. Acho que você não entendeu, irmão. Eu falei assim: Deus, por que esta palavra hoje? Porque a promessa está de pé. Começamos a entender. A promessa está de pé. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus 10, 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem te prometeu, irmão? Foi homem? Quem te prometeu, meu irmão, minha irmã? Quem fez promessa para a igreja foi homem. Quem fez a promessa para a igreja foi Deus. E a Bíblia vai nos falar no livro de Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não cumpriria, falaria o Senhor e não realizaria. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. A palavra de Deus vai nos falar no contexto do que Caleb estava vivendo entre os 10 espias no retorno da terra prometida. É interessante porque eu creio que muitos ficaram assustados quando olharam a terra. Ficaram vislumbrados pelo que eles observaram da prosperidade dela, da grandeza dela, mas eles ficaram espantados quanto ao povo que estava lá. E às vezes nós somos assim, nós olhamos mais para as dificuldades do que para a promessa. Porque às vezes a dificuldade é o caminho onde Deus ele nos prepara para receber a promessa. Porque a Bíblia vai dizer que a maioria não queria, a maioria achou dificuldade. Então, irmão, pode ser que muitas vezes nós venhamos nos sentir assustados com alguma situação adversa, mas precisamos lembrar que o Senhor, Ele continua sendo todo-poderoso. Deus continua no controle de todas as coisas, aleluia, aleluia. É maravilhoso observar o texto e ver quando Josué e Caleb, eles não concordaram com o restante dos espias e encorajaram Israel a crer na promessa de Deus. Eu quero trazer esta palavra para te encorajar a crer na promessa de Deus.
Você tem a expectativa de alguma promessa de Deus para a sua vida? Eu quero entender esse silêncio como um sim. Você tem a expectativa de alguma promessa de Deus para a sua vida? Amém? Mas eu não falo de uma expectativa daquilo que diz respeito às coisas materiais, mas daquilo que diz respeito às coisas espirituais. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que eles precisavam crer na promessa de Deus e entrar na terra de Canaã. Nós precisamos entrar na presença de Deus e ir crendo nas suas promessas. Crendo, irmãos, porque a palavra de Deus vai nos falar que o relatório apresentado por eles foi um relatório de fé. Josué e Caleb, eles falaram assim: olha, realmente as dificuldades são grandes, mas o Senhor prometeu e nós cremos que vamos entrar na terra. As dificuldades são muitas. Parece que muitos estão se esfriando, realmente, como a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a Bíblia também nos fala em Joel que chegaria um tempo que haveria um derramar do Espírito Santo sobre a vida de jovens, sobre a vida de anciãos, sobre a vida de todos, e todos receberiam da parte de Deus o Espírito Santo, e receberiam de Deus dons, e seriam usados pelo Senhor para a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos falar, queridos irmãos, que eles não ficaram assustados com os moradores do lugar, mas observaram o melhor da terra. Eu quero te convidar a olhar para o que há de melhor da terra nesta noite, da palavra. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. A graça te alcançou? Isso é promessa de Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É graça, é promessa, ela alcançou a sua vida. Queridos irmãos, a Bíblia vai nos falar sobre Josué e Caleb como homens que, quando olharam e viram, eles não se preocuparam com o lugar. Números 14, 7 vai dizer: a terra pelo meio da qual passaram a espiar era terra muito boa. É terra muito boa. E a Bíblia diz que depois de 45 anos e de toda aquela geração da época dos espias terem morrido, Josué e Caleb foram agradecidos a Deus pela promessa que eles tiveram da terra. Aquela geração que negou a promessa morreu, mas eles dois, Josué e Caleb, que creram no Senhor, a descendência dele perseverou para alcançar o dia de receber a promessa. Aleluia! Eu olho para eles, irmãos, e vejo a expectativa de alguém que crê na promessa do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos falar que Caleb, ele permaneceu fiel a Deus e recebeu integralmente a herança que lhe fora prometida. Ele recebeu a promessa. Quando Moisés falou com ele, 40 anos. Quando então, passado 45 anos, 85 anos ele tinha, quando ele foi receber a sua promessa, quando de fato ele entrou naquela terra. O que eu quero dizer nesta noite é que não importa quanto tempo tem passado, a promessa de Deus está de pé, quanto aquilo que Ele deseja realizar através da igreja, e a igreja somos nós, e Ele quer usar a nossa vida, não importa se temos 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos, se temos 60, 70, 80, 85, Deus quer usar a nossa vida, porque o que nos motiva, ou o que vai nos levar a ser usados pelo Senhor, não é a nossa tenridade, não é a nossa idade que nos traz vigor como jovens, mas é ter a presença do Espírito Santo. Você pode, meu irmão, minha irmã, ser igreja do Senhor, não importa a sua idade, mas tendo o Espírito Santo, você pode ser um canal de bênção do Senhor, você pode ser usado pelo Senhor, você pode ter 85, 90 anos, você pode
sentir a presença de Deus, você pode ser abençoado pelos dons ministeriais e os dons também espirituais, porque Deus, Ele não olha para a condição do corpo, mas Ele olha para a fidelidade. Aleluia! Aqueles homens, Josué e Calebe foram fiéis e eles viram uma promessa. Agora não vamos ter medo dos gigantes, meus irmãos. Não vamos ter medo de buscar em Deus e pedir para Deus. Nos usa, Senhor, como igreja. Nós estamos tendo um tema muito interessante no pastoreio, no nosso ministério, que é sobre a espiritualidade. E eu creio que vai ser falado a respeito disso para a igreja. Mas eu quero deixar essa palavra como esperança, para que você possa nessa semana ter a certeza que ainda que as coisas não melhoraram materialmente para você, Deus continua sendo fiel. Ainda que aquela sua expectativa daquilo que poderia mudar em alguma área da sua vida não aconteceu, mas se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo, Deus continua sendo fiel. Josué e Calebe, eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para a dificuldade. A Bíblia vai dizer no capítulo 14, versículo 11, que qual era a minha força então, qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Com 85 anos, o vigor de Josué era o mesmo de 40. Nós podemos ter a idade avançada, mas na presença de Deus nós recebemos vigor. Porque o vigor não está no físico, está no nosso espírito. Pode ter irmãos aqui que tem mais de 70, mas que tem mais vigor do que gente que tem 15, 18 ou 25. E esse vigor muitas vezes não está no físico, está na presença de Deus em sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu olho para Josué e Calebe e vejo na vida deles homens que creram que haveria uma recompensa por causa da sua fidelidade. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena você não andar na vontade da maioria dos seus amigos. Vale a pena muitas vezes você perseverar na vontade de Deus, que é contra a multidão, mas para que Deus seja glorificado através da sua atitude. A palavra de Deus vai nos falar que Deus recompensou os fiéis da terra e aqueles que o servem nas suas necessidades, nos seus momentos de dificuldade. Aleluia. A Bíblia vai nos falar que Calebe foi abençoado com aquilo que pediu, porque ele permaneceu aguardando no Senhor com fé e esperança. Tem gente que pede às vezes para Deus, confia, mas não aguarda esperando. A importância de crermos no Senhor e confiar nele vai fazer toda a diferença em nossa vida. A palavra de Deus fala que Josué e Calebe, ele seguiu de todo o coração e confiou em suas promessas e foi recompensado por isso. O que te move permanecer em Cristo e vir aos cultos no Santa Clara? Porque a galera é legal? Porque eu me identifico com as pessoas? Ou porque eu tenho a certeza que Jesus me salvou e ali Ele quer que eu esteja, que eu seja um diferencial, que eu creia nas suas promessas, não que Ele tenha particularmente para mim, mas como igreja naquele lugar, para fazer a diferença e o nome dEle ser glorificado. Eu vou fazer algumas perguntas, não precisa me responder. Você ainda crê
que Deus está no controle da igreja? Você ainda crê que o Espírito Santo de Deus opera no meio da igreja? Você ainda crê na promessa que Deus fez para a sua igreja, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, quando Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você crê ainda, meu irmão, que o Senhor, quando Ele fala na sua palavra, em Romanos capítulo 12, como também em Coríntios capítulo 12, quando Ele fala dos dons ministeriais, dos dons de serviço, dos dons do Espírito Santo, isso é para a igreja, isso é para mim e para você, que Deus está disposto a ajustar a nossa vida e nos moldar a ponto de que a promessa maior sobre a igreja, ela se cumpra, porque Deus, ainda que Ele se preocupe conosco individualmente, Ele se preocupa conosco no coletivo, como igreja, como corpo de Cristo, para que a vontade dEle se cumpra, para que quando Ele disse aos seus discípulos: olha, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é promessa para a igreja, isso é promessa para quem foi alcançado pela graça, isso é promessa, e isso é algo que nós precisamos crer e buscar, e dizer: Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, nos prepara, para que quando ouvirmos a palavra, ela gere fé em nossa vida, para falarmos do Teu amor, para poder evangelizar, para poder crer que quando estiver alguém enfermo, o Senhor poderá usar a minha vida, ainda que eu não esteja vendo um milagre, ainda que seja impossível, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é Deus que ressuscita os mortos, o Senhor é o Deus que faz paralítico andar, o Deus que não precisa de ninguém especial, porque especial é o Teu Espírito Santo, para poder realizar milagre na vida da igreja, quando ela crê, quando ela confessa, quando ela confia, quando ela busca e quando ela espera no Senhor, porque Deus é fiel para realizar milagres no meio da sua igreja, porque a igreja, ela é movida pelo Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo é movido por Deus e crê nas promessas de Deus. Aleluia! Então creia, meu irmão, ainda que você, quem sabe um dia, recebeu o dom de falar em línguas e não fala ainda mais, Deus pode renovar nesta noite. Se você desistiu de buscar batismo com o Espírito Santo, esta é a noite de crer na promessa de Deus, porque Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda dá dom de língua, Jesus ainda dá dom de cura, Jesus ainda dá dom de maravilha. O Espírito Santo de Deus ainda quer derramar os dons sobre a igreja e levantar ela para anunciar o Evangelho e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! 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 Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nós mudamos, irmãos. Nós olhamos para as circunstâncias e vemos as dificuldades maiores que o nosso Deus. Quando olharmos para o nosso Deus e reconhecermos a sua grandeza, tudo aquilo que pode parecer difícil não será nada, porque Ele estará no controle da nossa vida, Ele estará conduzindo a nossa vida, para que Ele opere na vida da igreja, para que Ele manifeste o seu poder, para que haja maravilhas em nosso meio. Aleluia! É nesse contexto de uma palavra de fé que eu trago esta mensagem nesta noite. Assim como Moisés outorgou sobre a vida de Caleb uma promessa, que por mais que passou 45 anos, um dia ela se cumpriu como vontade de Deus. Existem áreas da nossa vida que podemos ter promessa de Deus, que ela depende do tempo do Senhor. Tem promessas que eu esperei 14 anos em minha vida com a minha esposa. Tem promessa que nós estamos ainda esperando por mais de 10 anos, que está perto, para a glória de Deus, de se cumprir.
E às vezes Deus precisa às vezes usar algumas coisas que mexa conosco em nosso cotidiano material, para que nós possamos crer no espiritual. Ainda que o povo não tinha fé para entrar naquela terra e vencer os inimigos, Deus sabia que poderia o povo herdar aquela terra. Só que Deus só queria uma coisa: Deus não queria uma coragem humana, Deus queria uma fé sobrenatural, uma fé no Deus que pode fazer maravilhas. Deus quer que nós continuemos crendo no Senhor, que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para libertar, que o Espírito Santo de Deus em nossa vida nos ajuda a andar na vontade dEle pelo fruto do Espírito. Vale a pena crer no Senhor, irmãos. A Bíblia vai nos falar, e podemos observar, e uma verdade é, que nós precisamos nos perguntar: estamos sendo fiéis ao Senhor? Talvez você pode pensar: oh, glória a Deus, eu não falto nem um domingo. De quinta então, já nem lembro mais quando foi a última que eu faltei. Não estou falando de uma fidelidade de frequência nas reuniões. Vamos falar numa perspectiva bíblica. Nós temos sido fiéis ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre tem uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis até o fim. E aí eu quero concluir falando sobre Apocalipse, nesse contexto da fidelidade de Caleb. Se vocês lerem a história, vocês vão ver que o povo batalhou, pelejou, mas o agente principal nisso tudo foi a fé, a confiança do povo. Se nós esperarmos de Deus só para as coisas dessa vida, pobre e miserável homens que somos. Porque Deus tem coisas muito maiores a nos entregar. Você já imaginou se Jesus agora falasse assim, fazendo uma retrospectiva do que Ele disse aos seus discípulos, né? Ele dando poder aos seus discípulos e dizendo assim, ó, vai pelos valados, vai pelos caminhos, curai os enfermos, expulsai os demônios. E o povo, e eles voltam todos felizes. E eles dizem assim, mestre, olha, curamos em teu nome, expulsamos os demônios. E Jesus vai dizer para eles assim, olha, não se alegrem porque houve cura, porque os demônios obedeceram a vocês, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E eu estava lendo o capítulo 21 de Apocalipse, falando do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, e olhando a forma que João ele descreve a visão que ele teve do céu. E muitas vezes nós vemos as pessoas falando, não, porque os muros são de jaspe, as ruas são de ouro. Mas aquilo foi o que o entendimento dele alcançou para interpretar a grandeza do que ele viu nos céus. Então, irmão, não se alegre porque hoje a casa é grande, porque a conta está cheia, porque o carro é bom. Se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Essas coisas são passageiras. Por isso a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 2:10, ele diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A maior motivação para nós, a maior esperança, a maior certeza de fé e confiança deve estar nas promessas que estão além das coisas deste mundo, que não se compara às coisas deste mundo. Quantos aqui já levantaram um dia triste, desanimado, ou acordaram um dia falando assim, eu quero férias, eu quero ir para um lugar bem longe, na praia,
Quem já fez isso? Mas quer ver uma coisa tremenda, irmão? Não precisa levantar a mão, não. Quantos aqui levantaram já um dia, pela manhã, e diz assim: ah, Senhor, como eu já gostaria de estar no céu. A gente ri para não chorar, irmão, pois o céu é melhor. O céu é um lugar de delícias, o céu é um lugar de prazer. O céu, a Bíblia diz que é um lugar onde não vai haver choro, não vai haver tristeza. Quer ver, é concernente às coisas da nossa vida. No céu não tem conta para pagar. No céu não tem banco, também não tem ninguém, não vai ter quem vai bater na porta para cobrar. O céu vai ser um lugar de alegria, um lugar sim de trabalho. Vamos adorar a Deus, mas vamos servir ao Senhor como bons servos do Senhor. Então a minha palavra nesta noite: se anime hoje, ponha-te de pé hoje para servir ao Senhor. Faça hoje, aleluia, mas faça para o Senhor. Comece a olhar na perspectiva do céu, como igreja e não como mundo. O mundo levanta triste porque tem que trabalhar. O cristão levanta e agradece a Deus porque tem mais um dia de fôlego de vida. E a nossa pergunta devia ser: o que tu queres de mim, Senhor? Aleluia. Tiago 1,12 diz assim, você pode se colocar de pé, por favor? Tem um músico aí que pode ajudar? Obrigado, irmão. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Eu vou repetir: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Não precisa me responder, tá, irmão? É para nossa reflexão. Quantas vezes somos tentados? Quantas lutas, quantas ofertas do inimigo para a nossa vida? Quantas batalhas em nossa mente? Quantos desejos, muitas vezes, ou melhor, pensamentos, de deixar tudo. Quantas vezes nos vemos em conflitos, e às vezes esses conflitos se tornam tão grandes, que sufocam a presença de Deus em nossa vida. O próprio Deus fez um grande plano, entregou o seu Filho Jesus na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o resultado desse favor imerecido é ter a sua vida limpa, purificada de todo pecado. Motivo para glorificarmos a Deus todo dia. Aleluia, aleluia. Se não bastasse, Ele ainda nos deu o seu Espírito, que intercede por nós. Quando não sabemos o que dizer, Ele é o único que pode nos levar até Deus. Você tem valor, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Quantas vezes nós olhamos para nós e falamos: Deus, por quê? Por que eu, Deus? Porque Ele nos ama, irmão. E porque Ele nos ama, Ele ainda quer morar em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia, aleluia.
É o Pai dizendo: eu te amo. É o Pai dizendo: eu vou te ajudar. É o Pai dizendo: confia em mim. Confia nas minhas promessas. Confia na minha fidelidade. O que seria da promessa de Israel se não fosse a fé de Abraão? Quando Sara, mesmo sendo estéril, com a idade avançada, de tempos em tempos Deus se apresentava e dizia: vou cumprir a promessa na sua vida. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nesta noite, especificamente, mas eu creio que Deus está falando conosco. Deus não se esqueceu de nós, irmãos. Nós somos a igreja, aleluia. Nós somos a igreja, comprada pelo sangue de Cristo, aleluia. A igreja que foi alcançada pelo sacrifício da cruz, que agora tem o próprio Deus dentro de si. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, aleluia, aleluia. Muitas vezes Ele nos leva a quebrantar o nosso coração. Muitas vezes o Espírito, Ele nos leva a vencer as nossas próprias resistências. E é Ele que nos ajuda, que nos consola. Nesta noite o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida, Ele vai consolar pessoas neste lugar. Há consolo para a tua alma, há esperança para a tua vida. A tua idade pode ter avançado, mas o Deus que nos ama e entregou o seu Filho, continua no controle de todas as coisas. Se você acha que a sua vida está no fim, engano teu, porque a pessoa que recebe Cristo e tem o Espírito Santo, ela é nova todo dia. A cada manhã Ele te dá um novo dia, para você crer na promessa, para esperar no Senhor e saber que Ele é Deus para realizar milagres impossível. Ele é o Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são, e as que são para confundir as que não são. Quantas vezes dizemos: Deus, não estou entendendo nada. Glória a Deus, porque Ele sabe de tudo. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, meu irmão.